Abra sua Bíblia em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Domingo passado nós falamos que Deus criou o mundo com um propósito. O porquê da criação? Deus nos criou com um propósito. E a vida humana, ela só encontra sentido verdadeiro quando está em Cristo, com Cristo, e vive para Cristo. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um arcanjo, um querubim, um serafim. Deus mandou o seu Filho. E João nos diz no capítulo 3, no verso 16, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo diz em Colossenses, que foi o texto que nós meditamos no domingo passado, no capítulo 1, no verso 13, que Deus, o Pai, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro, se este lugar era de trevas, o que nós podemos esperar que seja o outro? Certamente, João nos responde. No capítulo 1, ele nos diz, no versículo 6, que Deus enviou um homem chamado João, conhecido como João Batista, como precursor da luz. João não era luz, mas ele veio como testemunha da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. No capítulo 8, o capítulo anterior, que você tem aí aberto, no versículo 12, Jesus fala de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós mencionamos o fato de que, com a queda de Adão e Eva, não foram afetados todos os nossos sentidos, mas um em especial: a nossa visão, a nossa capacidade de ver e de enxergar. Nós vimos aí que pessoas estão procurando o sentido da vida, o porquê da existência, em diversos prazeres. Talvez no álcool, nas drogas, no sexo, buscando de uma forma desenfreada a satisfação daquilo que ele tem, daquilo que ele sente, dos seus sentidos, o tato, o olfato, a audição, o paladar. Mas a visão, o homem perdeu. E se você quiser entender isso, deixe esse texto de João, capítulo 9, aberto, e vá comigo para Gênesis, capítulo 3, no versículo 5. Ouça o que Satanás disse para Eva naquela ocasião. Gênesis, capítulo 3, no versículo 5. O inimigo das nossas almas disse o seguinte: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores ou conhecendo o bem e o mal. A proposta do inimigo das nossas almas era que os olhos seriam abertos. O que aconteceu é que os olhos foram vazados. A capacidade do homem ver foi tirada. A Bíblia, então, constantemente chama a humanidade para ouvir. Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 4, é conhecido para o povo judeu como o Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Esse é o credo do judeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E Jesus repete isso em Marcos, se você for lá para o Novo Testamento, no capítulo 12. Marcos, no capítulo 12, versículos 29, Jesus repete isso para aqueles professores da lei que estavam, de uma certa forma, tentando constranger Jesus. Verso 28 nos diz: aproximando-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses: amar a Deus e amar o próximo. Voltamos lá para João capítulo 9. João capítulo 9 está inserido dentro de um contexto maior, que vai do capítulo 7 ao capítulo 10. Para que nós entendamos um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender o que estava acontecendo à sua volta. No capítulo 7, Jesus vai para uma festa em Jerusalém. No capítulo 8, eles apresentam para Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. E eles dizem: olha, a lei prescreve que esta mulher precisa morrer apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus se abaixa como num gesto de deixá-los refletir um pouco mais. E de repente ele se levanta e diz: aquele que entre vocês não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O evangelista nos diz que, a começar pelos mais experientes, os mais idosos, pela sua consciência que os acusava, eles largaram as pedras e começaram a ir embora. Ficou ali apenas Jesus e aquela mulher. E Jesus então pede para aquela mulher levantar os olhos e olhar à sua volta. E perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou? Ela respondeu: nenhum, meu Senhor. Porque o único que ficou ali é o único que não tinha pecado. Jesus, o Filho de Deus. E ele diz: eu também não te condeno. E este fato gerou uma grande discussão. E eles estavam dentro do templo. Se você olhar o versículo 59 do capítulo 8, que é o versículo logo imediato ao capítulo 9, vocês vão entender. Então, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus, escondendo-se, saiu do templo. Ele saiu do templo. E o que aconteceu do lado de fora do templo? Ele sai, mas ele não sai sozinho, seus discípulos vão com ele. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos a obra daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou-o sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigava, perguntavam: não é ele que se assentava para mendigar? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: um homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé, lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus
o homem que havia sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso, alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve discussão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: é um profeta. Judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, aquele local de reuniões. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente? Perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: o que é que ele fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele o atende. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus, ficando sabendo que o haviam expulsado, o encontrou e perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado.
Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O pecado que Adão e Eva cometeram no jardim perpassa a humanidade como um todo, tornando todo o ser humano cego, trocando a glória de Deus pela sua criação, porque é o que eles podem sentir e tocar. O título da nossa meditação é A Justiça de Deus. Jesus disse: eu vim a esse mundo para julgamento. O padrão do mundo é julgar e condenar. Jesus veio para manifestar a graça de Deus e o seu amor. E como é que nós podemos entender isso olhando para este texto? Nós não somos frutos do acaso. Deus nos criou com um propósito: ser dele. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jó 12, 10 nos diz: toda a vida humana pertence a Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 10 que nenhum pardal cai na terra sem o conhecimento e o consentimento de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O mundo julga com base nos padrões estabelecidos pelo homem. Existem duas maneiras de nós chegarmos ao conhecimento: pela especulação e pela revelação. A revelação é a Sagrada Escritura, essa Bíblia que você tem na sua mão. Deus se revelou a nós. Especulação é quando você vai fazendo tentativas. É a tentativa de acerto e erro. E as pessoas vão tentando. E algumas pessoas fazem coisas que sabem que está errada, e aí ficam olhando para o céu para ver se Deus não vai jogar um raio do céu, e aí eles dizem: bom, Deus não está contra, então eu vou um passo a mais. E aí eles fazem outras coisas, e vão fazendo cada vez mais, porque estão vivendo pelo tato, pelos sentidos da carne, e não pela visão. Porque todos os outros sentidos, você precisa do seu corpo. A visão é algo que vem de fora, é a luz que traz. Se você estiver em trevas, você não enxerga absolutamente nada, mesmo que os seus olhos sejam melhores do que qualquer pessoa, mesmo que sejam até melhores do que uma águia. Você precisa da luz para poder enxergar. Jesus diz: eu sou a luz. Sem Jesus, nós não podemos ver. Nós não podemos enxergar. Por isso o Evangelho, ele entra pelo ouvido, ele não entra pelos olhos. O Evangelho, a graça de Deus, entra pelo ouvido. É a capacidade que Deus nos manteve com ela. Por isso, Moisés disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No capítulo 8, se você olhar no capítulo 8, o versículo 15, Jesus está discutindo com aqueles homens. Ele diz: vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Então no versículos 17 e 18 ele argumenta dizendo: olha, na lei de vocês diz que se tiver duas testemunhas, aquilo que foi testemunhado por duas pessoas é considerado como um veredito. E eu tenho duas testemunhas, eu mesmo e o Pai. Somos duas testemunhas do que eu vim fazer neste mundo. Olha o capítulo 3. O versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Ou seja, o único meio para a salvação é Jesus. Versículo 18, então, ela arremata e diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, ele segue dizendo:
A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Jesus é a única luz que nos faz enxergar a verdade em Cristo. O padrão humano está baseado na lei. Se você olhar aí, o versículo 11, por exemplo, ele diz que aquele homem foi curado no sábado. E ele segue dizendo, versículo 16, por isso alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Versículo de número 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Por quê? Porque não guarda o sábado. Versículo 34. Então eles lhe disseram, tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Mas nem os próprios discípulos de Jesus entenderam isso. Por isso perguntaram, com base no conhecimento humano, Senhor, quem é que pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus disse, nem os pais dele e nem ele. Jesus veio para nos curar e nos libertar, não para nos condenar. As consequências do pecado, as consequências das nossas ações, trazem sobre nós males, problemas, doenças. Quando você olha um certo quadro, um quadro talvez de diabetes, o médico na hora ele pergunta sobre seus pais, sobre seus avós. Quando você apresenta um quadro de câncer, ele pergunta como é seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós. Por quê? Porque certos hábitos e certas consequências se mantêm em famílias. Atitudes. Só que Jesus não veio aqui para ver se nós temos uma vida light, low carb, diet. Não, ele veio para dar a vida por nós porque sabe que nós sem ele somos cegos. Sem ele nós não temos condições de chegar a Deus. No capítulo 14, versículo 6 desse mesmo evangelho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser que venha por mim. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deu a sua vida por nós. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele é a luz. E no capítulo 14, ele diz no versículo 15, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ele foi questionado sobre os mandamentos. E Jesus disse, olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E depois ele disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Porque ele sabia que ele é o Filho de Deus. Ninguém o enganou. Ele sabia quem ele era. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que o princípio do julgamento de Deus é verdadeiro. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se Deus condena, ele condena com justiça. Nós não podemos chamar Deus para conversar conosco e nós discutirmos com ele os termos da justiça. Quem tem Bíblia aí, levante sua Bíblia. Quem pode estar no celular, pode levantar o celular. Está válido. Aí está o testamento. Um testamento só tem validez quando morre o testador. Quando nós recebemos uma herança, nós recebemos essa herança a partir da morte do testador. Ele, junto com o advogado, ele vai lá e faz os termos do testamento. E os parentes e os herdeiros só ficam conhecendo o testamento quando morreu o testador. Hebreus capítulo 9, versículo 17, nos diz que o testador já morreu. Jesus já morreu e por isso o testamento está aberto. Deus é tão bom para mim e para você, Deus é tão misericordioso para nós, que Ele nos dá a prova e nos dá a cola. Ele não fez diferente com Israel.
Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus diz assim: eu coloquei diante de vocês duas opções, a maldição e a bênção. Escolhe a bênção. Escolhe, pois, a bênção. Deus dá cola. Por isso o julgamento de Deus é justo. Porque nós não somos julgados de acordo com padrões que nós não conhecemos. E no Novo Testamento você tem várias citações e vários textos nos quais a Bíblia nos diz: estes tais não herdarão o reino dos céus. Eram pessoas que estavam potencialmente para herdar, mas por sua própria culpa eles preferiram não confiar no Senhor e confiar nas suas próprias obras e praticar aquilo que Deus disse: esses que tais coisas praticam não vão herdar o reino dos céus. Aí as pessoas ainda dizem: vamos, peraí, Deus está sendo injusto. Não, Deus é muito justo. Esse é um dos atributos de Deus, Ele é justo. E Ele já mostrou pelo testamento o que Ele vai usar no dia em que nós comparecemos diante dEle. A terceira e última lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus não veio para nos condenar. Nós nunca podemos olhar para Jesus como alguém que nos condena. Pelo contrário, quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi em meu lugar, em seu lugar. O justo pelo injusto, o puro pelo pecador. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus derramou o seu sangue para remir o meu pecado e o seu pecado. Gostaria que você levasse para casa 3 lições desse texto. O que Jesus nos ensina? Que Deus não julga nem age com base nas ações e consequências. Se nós sofremos consequências de nosso mau hábito alimentar, o problema é nosso. Deus não interfere nessa questão, mas Ele pode te curar. E você começa a tomar um rumo de vida melhor. Ele diz no capítulo 5, para aquele homem que passou 38 anos deitado no poço de Betesda, Ele disse: olha, não peques mais para que não sofras coisas piores. Segunda lição, Jesus se revelou ao cego quando ele ainda não via. Ele era cego, mas Jesus disse: você já me viu. Versículo de número 37. Jesus lhe disse: tu já o viste, e é quem está falando contigo. Porque aquele homem, ele não podia enxergar, ele não podia ver, mas pela fé ele via. 2 Coríntios 5, 7 nos diz que nós não nos dirigimos por vistas, mas nós andamos pela fé. Aquele homem viu antes de enxergar. E é isso que Deus espera de nós. Ele prometeu o céu, Ele prometeu a ressurreição da carne, a vida eterna. Nós ainda não vimos, mas cremos. Nós andamos pela fé. Terceira e última lição que eu gostaria que você levasse para casa. Jesus ensina que aquele que não crê nele é cego, mesmo que tenha condições de ver. Versículo 41. Ele disse para aqueles homens: por que vocês dizem que enxergam? Vocês estão cegos. Porque eles permanecem na mesma cegueira produzida por Satanás, lá no Jardim do Éden, ao primeiro homem e à primeira mulher. A primeira promessa para eles: os olhos de vocês vão se abrir. Na verdade, ele vazou os olhos de Adão e Eva. Eles perderam a capacidade de enxergar o mundo espiritual. E só Jesus pode abrir nossos olhos para o mundo espiritual. Só Jesus pode nos abrir o entendimento da mente para compreendermos as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nos diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. E aí, então ele se dirige por outros homens. 1 João nos diz que nós não precisamos ser dirigidos pelos outros homens. Nós temos a unção que habita em nós, que é o Espírito Santo. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus. É a única coisa que deve dirigir nossos passos. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não é doutrina de homens. Não é invenção de homens. Não é tradição. É a palavra de Deus. Em 1700 saiu da Inglaterra um homem chamado William Carey. Ele foi para a Índia. Ele era um pastor batista.
Até hoje, lá na Índia, tem ruas com o nome dele, praças com o nome dele. Na geração dele, ele fez a diferença naquele país. Ele desenhou, ele tinha uma habilidade extraordinária para desenhar e desenhou plantas medicinais que até hoje, quem estuda medicina na Índia, estuda os desenhos que William Carey fez na Índia. Que legado nós vamos deixar na nossa geração? A justiça de Deus se manifesta na terra através de você. Jesus disse que tem duas coisas que você deve buscar em primeiro lugar: o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu a vida do seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida. Nós não vamos alcançar a salvação baseados em nossas próprias obras. É graça de Deus. A salvação não é o ponto final onde nós vamos chegar. A salvação é o ponto inicial por onde nós começamos. João 3,36. Quem nele crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24. Em verdade vos digo que quem crê em mim passou da morte para a vida e não entra no juízo. A justiça de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar. Se possível, passei 10 minutos do meu tempo. Podemos cantar ainda uma canção. Quem me dá mais 5 minutos? 2, 20, 30, 40, 50, 80. Eu quero orar ainda enquanto o Ministério de Louvor vem aqui. Olhe para a graça de Deus. Gracioso Deus, nós aprendemos da Tua palavra que o Senhor não nos julga conforme o padrão humano. Assim como aqueles homens estavam julgando até o próprio Filho do Senhor, porque acreditavam que pelo fato de ele ter curado aquele homem no sábado, ele era pecador. E eles diziam que eles não tinham pecado porque eles cumpriam certas regras e rituais. Mas Jesus está dizendo para eles: vocês estão ainda na cegueira espiritual. Vocês precisam de mim para ser abertos os olhos de vocês. Pai, nós estamos aqui como pessoas que ouvimos o Evangelho, ouvimos a mensagem do Senhor e ouvimos que Jesus é a luz deste mundo, é a luz individual de cada um de nós. E Ele está chamando discípulos, assim como Ele chamou Pedro, João, André, Bartolomeu, Judas, até mesmo Judas Iscariotes. Ele disse: venham após mim, eu vou fazer vocês pescadores, pescadores de homens. E ele disse para eles: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Senhor, que nós possamos agir e viver de acordo com a Tua justiça, e não baseado na justiça humana, que condena, que discrimina, que afronta a glória de Teu Filho Jesus. Pai, nós oramos em nome dEle, pedindo a bênção do Senhor sobre cada vida, cada família aqui presente. Senhor, nos abençoa. Nos dá uma semana, Senhor, de meditação, de pensarmos na brevidade da nossa vida e de onde nós iremos após a nossa partida desta existência. E se algum dos que estamos aqui ainda não tem Jesus como a luz do seu caminho, que o Senhor brilhe no seu coração, tire o coração de pedra, coloque o coração de carne, o coração ensinável, que seja ensinado pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Glória a Teu nome, Senhor. Cante ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Cante hosanas ao nosso Deus.